A mãe solteira chegou atrasada porque parou para ajudar um ferido na rua. O gerente nem deixou ela explicar. Você está demitida. Minutos depois, o dono da empresa, o homem que ela havia ajudado, sem saber que era o verdadeiro milionário, entrou e o que ele fez, ninguém estava preparado para ver. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O coração de Joana Marques acelerou ao olhar para o relógio de pulso encharcado. 8h47. As gotas de chuva escorriam por seu rosto, misturando-se com o suor frio do desespero. Atrasada, terceira vez no mês. O pensamento martelava em sua cabeça enquanto corria pelas ruas alagadas do centro de São Paulo, os sapatos já arruinados pela água barrenta, a blusa branca do uniforme manchada de vermelho na manga. Vermelho do sangue do homem que acabara de ajudar. Um desconhecido que escorregou na calçada molhada bem diante de seus olhos. Se eu perder este emprego, como vou pagar o material escolar da Juliana? O murmúrio escapou entre seus lábios trêmulos, enquanto a imagem do gerente Ricardo, com seu olhar de desaprovação e a pasta de advertências já preparada, formava-se nitidamente em sua mente. 3 meses na construtora Oliveira, e cada centavo daquele salário era essencial. A cena de minutos atrás não lhe saía da memória. O homem bem vestido caído no asfalto, a maleta de couro espalhando papéis pela rua, o ferimento na testa que sangrava demais. Ninguém parou, ninguém, exceto ela. Como eu poderia seguir em frente? Pensou Joana, lembrando-se do que sua mãe sempre dizia antes de partir. Gente ajuda gente, minha filha. O resto é conversa. Palavras que custavam caro agora. Enquanto apressava o passo, sua mente vagava para aquela manhã. Juliana, sua pequena de 6 anos, recusando-se a soltar sua mão no portão da escola. Mamãe, não vai deixar a chuva te levar, né? Perguntou a menina. Os olhos amendoados repletos de uma preocupação que não deveria pertencer a uma criança daquela idade. Claro que não, meu amor. Mamãe só vai trabalhar e volta para buscar você como sempre. Promete? Promete. Joana mordeu o lábio ao lembrar-se da promessa. Como explicar para uma criança que promessas de adultos estão sujeitas a demissões, a contas não pagas, a imprevistos? O semáforo fechado à sua frente a forçou a parar, dando-lhe alguns segundos para recuperar o fôlego. Através da cortina de chuva, avistou a fachada imponente do edifício onde trabalhava. O prédio espelhado da construtora Oliveira parecia zombar de sua aparência desgrenhada, refletida nas enormes janelas. 8 andares acima, em seu cubículo impessoal, uma pilha de documentos aguardava pela digitalização que deveria ter começado às 8h em ponto. Documentos que, segundo Ricardo fizera questão de frisar na sexta-feira, precisam estar no sistema antes da visita do Sr. Batista de Oliveira, sem exceções. O nome do proprietário da construtora pairava como uma entidade mítica pelos corredores. Poucos o conheciam pessoalmente, mas todos temiam suas inspeções surpresa e sua fama de não tolerar incompetência. Joana nunca ouvira, apenas ouvira os comentários nos corredores sobre o jovem milionário que herdara o império do pai e o triplicara em menos de uma década. A chuva intensificou-se, uma metáfora cruel para o turbilhão em seu peito. No bolso da calça jeans, sentiu o telefone vibrar. Provavelmente a escola de Juliana, confirmando que alguém buscaria a menina caso a tempestade piorasse. Mas quem, além dela, poderia buscar sua filha? O pensamento fez com que suas pernas fraquejassem momentaneamente. Sem drama, Joana. Você vai entrar lá, explicar o que aconteceu, digitalizar aqueles documentos em tempo recorde e manter seu emprego, disse a si mesma, tentando ignorar o nó que se formava em sua garganta. Limpou o rosto com as costas das mãos, respirou fundo e atravessou a rua correndo quando o semáforo abriu. O segurança da recepção, seu Joaquim, ergueu as sobrancelhas ao vê-la entrar, mas não comentou sobre seu estado ou atraso.
Apenas acenou com a cabeça, um gesto silencioso de solidariedade. Joana retribuiu com um sorriso fraco antes de se dirigir rapidamente ao elevador. Por favor, que ele ainda não tenha chegado, sussurrou, olhando para o teto do elevador como se pudesse enxergar através dos andares até a mesa de Ricardo. 8º andar. As portas se abriram e o silêncio concentrado do escritório a envolveu. Caminhou apressadamente pelos corredores, cabeça baixa, ignorando os olhares curiosos dos colegas que já estavam imersos em suas tarefas matinais. Ao virar o corredor para sua estação de trabalho, sentiu o estômago afundar. Ricardo estava lá, parado ao lado de sua mesa vazia, consultando repetidamente o relógio de pulso caro. Seu rosto anguloso contorcido numa expressão que mesclava irritação e satisfação perversa. Senhorita Marques, ele disse ao vê-la, a voz carregando uma formalidade gélida que fez com que os pelos da nuca de Joana se arrepiassem. Que bom que decidiu nos honrar com sua presença hoje. Joana engoliu em seco, sentindo cada par de olhos no escritório voltados para a cena que estava prestes a se desenrolar. Com o coração disparado e as mãos trêmulas, preparou-se para explicar o inexplicável a um homem que já parecia ter decidido seu destino muito antes daquela manhã de chuva. O relógio digital na parede marcava 8h53. Estava oficialmente 53 minutos atrasada. Mas sentia como se toda uma vida houvesse se passado desde que saíra de casa naquela manhã, beijando a testa de Juliana, prometendo que tudo ficaria bem. Uma promessa que agora pendia por um fio, tão frágil quanto o emprego que era sua única fonte de sustento. Senhor Ricardo, eu posso explicar... Minha sala, agora! Ele a interrompeu, o tom não deixando espaço para discussão. Virou-se e caminhou em direção à pequena sala de vidro no canto do andar, onde conduzia o que chamava de conversas de alinhamento, mas que todos sabiam ser um eufemismo para advertências formais e demissões. Joana o seguiu, sentindo as pernas pesadas. Uma rápida olhada para sua mesa revelou a pilha intocada de documentos, e ao lado dela, um pequeno porta-retrato com a foto de Juliana em seu último aniversário, sorrindo com um dente da frente faltando. Aquele sorriso era tudo pelo que lutava. Era por aquele sorriso que entrava no elevador agora, de cabeça erguida, determinada a lutar por seu emprego, mesmo sabendo que as chances estavam contra ela. Por favor, pensou, fechando os olhos por um segundo, enquanto Ricardo fechava a porta de vidro atrás deles. Por favor, que ele entenda. Mas o olhar no rosto de Ricardo, ao sentar-se e apontar para a cadeira à frente de sua mesa, dizia que entendimento era a última coisa que encontraria naquela sala. Enquanto ele abria a gaveta e retirava um envelope que ela suspeitava conter sua carta de demissão, Joana pensou no homem que ajudara na rua. Estaria ele bem? Teria alguém para cuidar de seu ferimento? Para onde teriam ido todos aqueles papéis importantes que voaram de sua maleta? Perguntas sem resposta, substituídas pelo som da voz de Ricardo, cortante como o vento frio que açoitava as janelas do escritório. Senhorita Marques, acho que ambos sabemos por que está aqui. A frase pairou no ar como uma sentença. Joana apertou as mãos no colo, sentindo a umidade da chuva ainda presente em sua pele, lembrando-a do motivo real de seu atraso. Um motivo nobre que, suspeitava, não faria a menor diferença para o homem à sua frente, cujos olhos já refletiam a decisão tomada. O destino de Joana Marques estava prestes a mudar drasticamente, embora ela ainda não soubesse o quanto. Senhorita Marques, esta é a 3ª vez que chega atrasada este mês. A voz de Ricardo soou metálica, enquanto arrumava os papéis sobre a mesa com uma precisão calculada. Na construtora Oliveira, valorizamos a pontualidade como reflexo de comprometimento. Joana respirou fundo. Senhor Ricardo, sei que não há justificativa para atrasos recorrentes, mas hoje foi uma emergência. Havia um homem ferido na rua, caído na chuva. Estava sangrando e... Por favor...
Ricardo ergueu a mão, interrompendo-a. Seu sorriso era tão frio quanto a chuva que continuava a cair lá fora. Poupe-nos de histórias elaboradas. Já ouvi de tudo nesta sala. Filho doente, transporte quebrado e agora um desconhecido sangrando. Realmente, senhorita Marques, esperava mais criatividade. As palavras atingiram Joana como um tapa. Sentiu o rosto queimar de indignação, mas manteve a compostura. Não podia se dar ao luxo de perder a cabeça. Não com as contas de luz atrasadas e a matrícula de Juliana para o próximo semestre. Não estou inventando, senhor. A camisa está manchada de sangue. Ela indicou a manga, onde a mancha vermelha havia secado, formando um contorno irregular. Eu tenho o dever de ajudar quem? O que tem é o dever de cumprir seu contrato. Ele a cortou novamente, inclinando-se para a frente. O Sr. Batista de Oliveira chegará a qualquer momento para a inspeção trimestral, e os documentos que você deveria ter digitalizado ainda estão intocados na sua mesa. Ricardo abriu o envelope e deslizou um formulário em direção a ela. O cabeçalho em negrito dizia: termo de rescisão contratual. Joana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tenho total autoridade para demitir funcionários que não atendem ao padrão da empresa, continuou ele, seu tom estranhamente satisfeito. E, sinceramente, é melhor cortar o problema pela raiz. 3 atrasos em tão pouco tempo mostram que você não tem o perfil que a construtora Oliveira busca. Joana fitou o papel, atordoada demais para chorar. O que diria a Juliana? Como pagariam o aluguel no final do mês? Seus dedos tremiam ao pegar a caneta que Ricardo lhe oferecia. A indenização seguirá os termos legais, explicou ele, como se estivesse fazendo um favor. Agora, assine aqui e terá 10 minutos para limpar sua mesa. Não quero constrangimentos quando o Sr. Oliveira chegar. Algo na forma como Ricardo parecia estar aproveitando aquele momento acendeu uma pequena chama de resistência em Joana. Não era justo. Não era certo. Posso ao menos explicar ao Sr. Oliveira o que aconteceu? Talvez ele... O Sr. Oliveira? Ricardo soltou uma risada curta. Ele mal sabe quem são os gerentes, quanto mais uma assistente administrativa recém-contratada. Além disso, ele valoriza a eficiência acima de tudo. Acredite, estou fazendo um favor a todos. A porta da sala de Ricardo abriu-se abruptamente, interrompendo a conversa. Amanda, a recepcionista do andar, parecia agitada, as bochechas coradas e os olhos arregalados. Senhor, Ricardo, desculpe interromper, mas... Ela hesitou, lançando um olhar rápido a Joana. Ele chegou. O rosto de Ricardo transformou-se instantaneamente. O sorriso satisfeito deu lugar a uma expressão servil que Joana jamais havia visto. Agora? Mas a reunião estava marcada para as 10. Ele consultou o relógio nervoso. Onde ele está? No corredor. Vindo para cá. Amanda falou, sua voz baixa como se temesse ser ouvida. E está diferente. Ricardo levantou-se de súbito, ajeitando a gravata e o terno com movimentos frenéticos. Diferente como? Droga, a apresentação ainda não está... Está ferido, sussurrou Amanda e de repente tudo fez sentido para Joana. Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, uma figura imponente surgiu à porta. O homem, de aproximadamente 35 anos, vestia um terno escuro elegante, mas visivelmente molhado e com manchas na lapela. Seu rosto bem definido apresentava um corte na têmpora direita, cuidadosamente coberto por um curativo improvisado. Os olhos intensamente azuis escanearam a sala, detendo-se primeiro em Ricardo e depois, por um segundo a mais, em Joana. Senhor Oliveira! Ricardo praticamente saltou para a frente, estendendo a mão que não foi aceita. Não esperávamos o senhor tão cedo. Houve algum problema? Batista de Oliveira entrou na sala com a familiaridade de quem é dono de tudo, o que de fato era. Seus passos eram firmes, apesar do evidente cansaço em seu olhar. Um pequeno contratempo na Avenida Paulista, respondeu ele, a voz grave e controlada, enquanto seus olhos analisavam discretamente a mancha na manga da camisa de Joana. Nada que mereça preocupação.
Joana permaneceu imóvel, sentindo o coração bater desenfreadamente. Era ele, o homem da calçada. O homem que ela havia ajudado a se levantar, cujo ferimento havia tentado estancar com seu próprio lenço. O dono da empresa que estava prestes a demiti-la. "O senhor está ferido!" Ricardo exclamou, fingindo surpresa. "Devemos chamar um médico." "Já cuidei disso", respondeu Batista secamente, sem desviar o olhar de Joana, que permanecia sentada, as mãos ainda sobre o documento de demissão. Graças à gentileza de uma boa samaritana que parou para ajudar quando ninguém mais o fez. Um silêncio tenso se instalou na sala. Joana sentiu o olhar de Ricardo, alternando entre ela e Batista, como se tentasse conectar os pontos de uma história que começava a fazer sentido de maneira assustadora. "Senhor Oliveira, esta é Joana Marques, uma de nossas assistentes administrativas", apresentou Ricardo, o tom estranhamente vacilante. "Estávamos apenas discutindo algumas questões de rotina." Batista se aproximou, estendendo a mão para Joana, que se levantou automaticamente, ainda atordoada pela coincidência. "Joana Marques", repetiu ele, como se testasse o nome. A mão dele envolveu a dela em um cumprimento firme. "Creio que já nos conhecemos, embora não formalmente." Seus olhares se encontraram, e Joana sentiu algo inexplicável percorrer sua espinha. Não era apenas o reconhecimento mútuo da situação, mas algo mais profundo, como se aquele encontro na chuva e agora ali, sob as luzes artificiais do escritório, estivesse predestinado de alguma forma. "Sim, senhor", ela respondeu, recuperando a voz. "Na avenida. O senhor tinha caído e estava sangrando." Ricardo empalideceu visivelmente, seus olhos saltando do documento de demissão sobre a mesa para o semblante sereno de Batista. "Espere, vocês se conhecem?" perguntou, a voz subindo uma oitava. "Ela é a pessoa que..." Batista ignorou a pergunta, mantendo sua atenção em Joana. "Vejo que chegou atrasada por minha causa", comentou, notando o relógio na parede. "Espero que isso não tenha lhe causado problemas." Houve um momento de hesitação. Joana poderia mentir, poderia proteger Ricardo e sua atitude desprezível. Mas algo nos olhos de Batista, talvez honestidade, talvez vulnerabilidade, a fez optar pela verdade. "Na verdade, senhor, estava prestes a ser demitida por causa desse atraso", revelou, indicando o documento sobre a mesa. O rosto de Ricardo adquiriu um tom quase esverdeado. "Senhor Oliveira, posso explicar. Eu não sabia..." Silêncio, Ricardo. A ordem veio baixa, mas carregada de autoridade. Batista pegou o documento de demissão e o examinou por alguns segundos, antes de rasgá-lo lentamente em 2, depois em 4, e finalmente em 8 pedaços que depositou na lixeira ao lado da mesa. "Creio que houve um equívoco aqui." O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Ricardo parecia ter sido drenado de toda a cor e confiança. Sua postura antes dominante, agora curvada em apreensão. "Senhorita Marques", Batista virou-se para ela. "Poderia me dar alguns minutos a sós com o senhor Ricardo? Tenho certeza de que ele gostaria de me atualizar sobre certas políticas da empresa que desconheço." Havia uma leve ironia em sua voz, mas também uma autoridade inquestionável. Joana assentiu, sentindo-se simultaneamente aliviada e apreensiva. Ao passar por ele em direção à porta, sentiu o leve toque de sua mão em seu cotovelo. "E senhorita Marques, não se preocupe com seu emprego. De fato, acredito que teremos muito o que conversar depois." Havia algo em seu olhar, uma mistura de gratidão e algo mais, algo que fez com que o coração de Joana acelerasse por razões completamente diferentes das que a haviam afligido minutos antes. Ela saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si, apenas para encontrar um corredor cheio de colegas, fingindo trabalhar enquanto claramente tentavam absorver o drama que acabara de se desenrolar. Amanda aproximou-se, os olhos arregalados de curiosidade.
O que aconteceu lá dentro? É verdade que você salvou o Sr. Oliveira na rua? Joana mal teve tempo de responder. Através da porta de vidro, podia ver Batista Oliveira falando. Seu corpo alto projetando uma sombra sobre Ricardo que parecia diminuir a cada palavra. O que quer que estivesse sendo dito, estava claro que a autoridade de Ricardo evaporava como a chuva sob o sol. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, murmurou Joana, ainda processando a reviravolta surreal dos acontecimentos. Bem, nem todo mundo parou para ajudá-lo, não é? Observou Amanda com um sorriso cúmplice. E agora o dono da empresa está defendendo você. Isso é... Uau! Uau, de fato, pensou Joana, observando Batista através do vidro. Havia algo nele que ia além da autoridade do cargo ou da elegância do terno caro. Algo genuíno, que ela percebera mesmo naqueles breves momentos na calçada molhada, quando ele era apenas um desconhecido ferido e ela apenas uma mulher comum tentando chegar ao trabalho. A porta se abriu abruptamente e Ricardo saiu, o rosto tenso e pálido. Ele evitou o olhar de Joana e de todos os outros funcionários, dirigindo-se apressadamente para o elevador sem dizer uma palavra. Batista apareceu em seguida, seu olhar percorrendo o escritório até encontrar Joana entre os colegas curiosos. "Senhorita Marques", chamou ele, sua voz ecoando no silêncio que havia se instalado. "Gostaria de discutir seu futuro na empresa, em meu escritório, por favor." E enquanto todos os olhares seguiam sua caminhada pelo corredor, em direção ao homem que ela salvara sem saber, Joana sentiu que havia ultrapassado um limiar. O que aconteceria a seguir estava além de qualquer coisa que pudesse ter imaginado naquela manhã chuvosa, quando beijara a testa de Juliana e prometera voltar, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O escritório de Batista Oliveira ocupava todo o último andar do edifício. Diferente dos cubículos padronizados dos andares inferiores, aquele espaço revelava personalidade. Estantes de madeira escura repletas de livros, janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, e uma discreta coleção de pequenas esculturas em pedra-sabão que Joana reconheceu como artesanato mineiro. "Por favor, sente-se." Batista indicou uma poltrona de couro diante de sua mesa, enquanto caminhava até um pequeno bar no canto da sala. "Aceita um café? Acho que ambos precisamos depois da chuva." Joana hesitou, ainda desconfortável com a situação. Estar ali no sanctum sanctorum da empresa, conversando com o homem que, até minutos atrás, era apenas um nome temido nos corredores, parecia irreal. "Sim, obrigada. Preto, sem açúcar." Batista ergueu as sobrancelhas, um leve sorriso surgindo nos lábios. "Coincidência. É exatamente como prefiro o meu." Enquanto ele preparava as bebidas, Joana observou discretamente seu perfil. Era mais jovem do que imaginava, provavelmente na metade dos 30 anos. Sua postura transmitia uma confiança natural, distinta da arrogância artificial de Ricardo. O curativo improvisado na têmpora contrastava com a elegância de sua figura, lembrando-a do motivo pelo qual estavam ali. "Seu gerente", Batista comentou, entregando-lhe uma xícara de café. "Parece ter uma visão muito particular sobre gestão de pessoas." "Senhor." "Ricardo tem padrões rigorosos", respondeu Joana diplomaticamente, embora seu tom traísse o que realmente pensava. "Padrões rigorosos são importantes. Arrogância e intimidação não." Batista sentou-se na poltrona ao lado dela, evitando a barreira formal da mesa executiva. "Ele não trabalha mais na construtora Oliveira." Joana quase engasgou com o café. "O senhor o demitiu?" "Afastei temporariamente", esclareceu Batista, sua voz controlada. "Após nossa conversa, ficou claro que ele precisa reconsiderar sua abordagem de liderança. Está de licença até segunda ordem." Joana tentou processar a informação. Ricardo, o temido gerente que fazia assistentes administrativas tremerem, havia sido afastado. Por sua causa? A ideia era tão absurda que quase riu. "Senhor Oliveira, eu agradeço, mas não precisava."
Batista, ele a interrompeu. Pode me chamar de Batista. E não fiz isso por você, Joana. Fiz pela empresa. Um líder que demite funcionários dedicados por atos de compaixão não representa os valores que construíram este lugar. Houve algo na forma como ele pronunciou seu nome. Joana, não senhorita Marques, que enviou um pequeno arrepio por sua espinha. Ela bebericou o café, tentando disfarçar o nervosismo. E quanto a você? Perguntou ele, inclinando-se levemente. Como se sente trabalhando aqui? A pergunta pegou Joana desprevenida. Ninguém em posição de poder jamais havia se importado com como ela se sentia. Sou grata pela oportunidade. Começou formalmente, mas algo no olhar atento dele a encorajou à sinceridade. Mas às vezes é desafiador, especialmente sendo mãe solo. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Geralmente, evitava mencionar Juliana no ambiente profissional, temendo que sua condição de mãe solteira fosse vista como uma limitação. Você tem filhos? Perguntou Batista, parecendo genuinamente interessado. Uma filha, Juliana, 6 anos. Algo mudou na expressão de Batista. Uma sombra quase imperceptível atravessou seu rosto antes que ele controlasse suas feições. 6 anos é uma idade maravilhosa, comentou com uma suavidade inesperada, cheia de perguntas e descobertas. Havia conhecimento de causa em sua voz, fazendo Joana se perguntar se ele também tinha filhos. Nenhum dos rumores de corredor mencionava a família. O senhor, você tem filhos? Arriscou perguntar. Batista pousou a xícara, seus dedos permanecendo um pouco mais do que o necessário na porcelana, como se buscasse estabilidade. Tive uma filha, respondeu finalmente, a voz controlada. Sofia, ela teria 8 anos agora. O uso do verbo no passado e o silêncio que se seguiu disseram tudo. Joana sentiu um nó na garganta, a dor implícita naquelas poucas palavras reverberando dentro dela, como se fosse sua própria. De repente, os rumores sobre o jovem viúvo, que raramente aparecia nos eventos sociais, ganhavam uma dimensão humana que faltava nas fofocas de escritório. Sinto muito, ofereceu, sabendo que nenhuma palavra seria suficiente. 3 anos, ele disse, como se calculasse mentalmente. Ainda parece ontem. Batista se levantou, caminhando até a janela. A chuva havia diminuído, transformando-se numa garoa fina que embaçava a vista da cidade. Um acidente. Estávamos voltando de Campos do Jordão. Carolina adormeceu ao volante. Joana permaneceu em silêncio respeitoso. Não havia o que dizer diante de tal revelação, tão inesperada quanto devastadora. Sobrevivi com algumas fraturas, continuou ele, traçando inconscientemente uma linha invisível na têmpora, próximo ao curativo atual. Elas não. 3 anos se passaram, mas a dor em sua voz era fresca, como se tivesse acontecido na véspera. Joana compreendeu então por que Batista Oliveira era uma figura tão ausente na empresa que levava seu nome. Não era arrogância, era luto. É por isso que parei hoje. Batista virou-se para encará-la, sua vulnerabilidade momentânea dando lugar a uma intensidade surpreendente. Quando vi você ajudando sem hesitar, as pessoas geralmente seguem em frente, evitam se envolver. Você não. Joana sentiu o peso daquelas palavras, percebendo que o que para ela havia sido um ato instintivo, para ele representava algo muito maior, uma espécie de redenção, talvez. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, murmurou, embora soubesse que não era verdade. Dezenas haviam passado por eles na calçada, olhando rapidamente antes de apressar o passo. Ambos sabemos que isso não é verdade. Batista voltou a se sentar. E é por isso que quero lhe oferecer uma posição diferente na empresa. O café de Joana havia esfriado, esquecido entre suas mãos. Posição diferente? Minha assistente executiva pediu demissão na semana passada. Casamento, mudança para o exterior. Ele fez um gesto vago, como se os detalhes fossem irrelevantes. Preciso de alguém de confiança para substituí-la. Joana piscou várias vezes, processando a proposta. Mas eu só tenho 3 meses na empresa.
Há pessoas muito mais qualificadas, qualificações técnicas podem ser aprendidas. Caráter não. Batista a interrompeu com gentileza. Esta manhã você demonstrou mais sobre seu caráter do que qualquer currículo poderia. E se eu não estiver à altura? A insegurança escapou antes que pudesse contê-la. Estará. Tenho certeza disso. A confiança em sua voz era desconcertante. O salário é o dobro do que recebe atualmente, com horário flexível para acomodar suas responsabilidades como mãe. Era tentador demais para ser verdade. Joana sentia-se simultaneamente grata e desconfiada, uma combinação que a vida lhe ensinara a cultivar. Ofertas boas demais geralmente vinham com condições ocultas. Por que está fazendo isso? Perguntou diretamente. É gratidão por eu ter ajudado. Ou, não confunda reconhecimento com caridade. Batista a interrompeu, sua voz firme, mas não ríspida. Observei seu histórico. 3 meses aqui e todos os relatórios indicam eficiência exemplar, apesar dos obstáculos gerenciais. O eufemismo para a hostilidade de Ricardo era evidente. Preciso de alguém que não tenha medo de dizer a verdade mesmo quando inconveniente. Alguém que faça o certo, não o fácil. Joana estudou seu rosto, buscando sinais de segundas intenções, mas encontrou apenas sinceridade. Ainda assim, a mudança era drástica demais para aceitar impulsivamente. Posso pensar sobre isso? Pediu. Batista sorriu, parecendo aprovar sua cautela. Claro. Tome o resto do dia para refletir. Amanhã, independente da sua decisão, passe no RH. Mônica está autorizada a processar sua promoção ou o que quer que você decida. Joana assentiu, levantando-se para sair. Na porta virou-se com uma última preocupação. As pessoas vão falar, disse baixinho. Vão dizer que só consegui a posição porque deixe que falem. Respondeu Batista com uma serenidade que refletia anos enfrentando a opinião alheia. Palavras só têm o poder que lhes damos. Quando Joana retornou ao seu andar, encontrou Amanda esperando ansiosamente. O escritório inteiro parecia suspenso em expectativa. E então, sussurrou a recepcionista. O que aconteceu lá em cima? Ricardo saiu como um furacão, pegou algumas coisas e foi embora. Joana hesitou, ainda processando tudo. Sr. Oliveira me ofereceu uma promoção. Assistente executiva. O queixo de Amanda caiu. Assistente dele? Isso é... Nossa, o escritório vai ferver de fofocas. A observação, embora feita sem maldade, confirmava o receio de Joana. Seu mérito seria sempre questionado, como se ajudar alguém na rua fosse uma estratégia calculada de ascensão profissional. Ainda não aceitei, confessou, pegando sua bolsa e o pequeno porta-retrato de Juliana. Você está louca? É uma chance em 1 milhão. Amanda seguiu-a até o elevador. Além disso, ele é... Bem, você notou, não é? Notei o quê? Joana pressionou o botão do térreo, fingindo inocência. Que ele é absurdamente bonito e não usa aliança. Amanda sorriu sugestivamente. Metade das mulheres deste prédio suspira quando ele passa. Não estou procurando romance, Amanda. Só estabilidade para minha filha. O elevador chegou, mas antes que Joana entrasse, Amanda segurou seu braço levemente. Sabe o que dizem sobre ele, né? Desde o acidente, nunca mais foi visto com ninguém. 3 anos. Alguns dizem que prometeu nunca mais se envolver. Joana entrou no elevador, pressionando o botão novamente. Então temos isso em comum, promessas feitas na dor. As portas se fecharam sobre a expressão intrigada de Amanda. No espelho do elevador, Joana observou seu reflexo. A blusa ainda manchada, o cabelo parcialmente seco em cachos rebeldes, olheiras de noites mal dormidas depois que Juliana adoecia. Não era exatamente a imagem de uma assistente executiva, muito menos de alguém que pudesse despertar o interesse de um homem como Batista Oliveira. Pare com isso, murmurou para si mesma. É só um trabalho, nada mais. Mas enquanto o elevador descia, carregando-a de volta ao mundo real, de contas a pagar e responsabilidades a cumprir,
Não conseguia esquecer a vulnerabilidade nos olhos dele ao mencionar a filha perdida. Por um breve momento não era o poderoso empresário, mas apenas um homem marcado pela mesma solidão que ela conhecia tão bem. E eles viveram felizes para sempre. Juliana olhava para Joana com aqueles grandes olhos castanhos, tão parecidos com os seus, esperando o final da história que lia todas as noites. Era um ritual: banho, jantar, escovação de dentes e, finalmente, o momento sagrado do conto para dormir. Não importava quão exausta Joana estivesse, nunca pulava essa etapa. Bem, o príncipe e a princesa ficaram juntos, sim, respondeu Joana, fechando o livro gasto de contos de fadas que pertencera à sua própria infância. Mas sabe, filha, nem sempre as histórias terminam assim. Juliana franziu o senho, pensativa. A tia Clara do 3B disse que papai não quis ficar com a gente. E isso é verdade? A pergunta atingiu Joana como um soco no estômago. Sabia que esse dia chegaria, as inevitáveis questões sobre o pai ausente, mas não esperava tão cedo. O pequeno apartamento de 2 quartos no Brás, com seus móveis simples e paredes desbotadas, de repente pareceu menor, como se estivesse se fechando ao redor delas. Nem todas as pessoas estão prontas para serem pais quando acontece, Ju, respondeu cuidadosamente, acariciando os cachos da filha. Seu pai, ele estava muito jovem, com outros planos, mas isso não tem nada a ver com você. É sobre ele, não sobre você. Ele não gostava de mim? A voz pequena se quebrou na pergunta. Ele nem chegou a te conhecer, meu amor. Foi embora quando eu ainda estava grávida. Joana engoliu o nó na garganta. Como explicar abandono para uma criança de 6 anos? Mas eu te amo por nós dois. Por mim, pela vovó que está no céu, por todo mundo. Juliana pareceu considerar aquilo com a seriedade de alguém muito mais velho. Igual ao homem da sua história, né? O que perdeu a família dele? Joana congelou. Havia contado à filha sobre seu dia extraordinário, mas de forma simplificada, sem mencionar os detalhes mais dolorosos da história de Batista. Aparentemente, Juliana havia captado mais do que ela pretendera compartilhar. Sim, algo assim. Ele perdeu pessoas que amava muito. E agora ele vai ser seu chefe novo? Juliana bocejou, a sonolência finalmente vencendo a curiosidade. Talvez. Vamos ver amanhã. Joana beijou-lhe a testa. Agora durma. Está ficando tarde. Você vai aceitar o trabalho, né? Murmurou Juliana, já de olhos fechados. Aí a gente pode comprar aquele material de artes que a professora pediu. O coração de Joana apertou. O material de artes, lápis de cor especiais, massinha, papel colorido, que custava quase 1/4 de seu salário atual. Juliana não havia feito alarde quando Joana explicou que precisariam esperar até o próximo mês, mas a decepção em seus olhinhos fora devastadora. Vamos ver, meu bem. Agora durma. Joana apagou a luz, deixando apenas o pequeno abajur de estrelas ligado. Na cozinha minúscula, sentou-se à mesa com um bloco de papel e uma caneta, fazendo cálculos. O novo salário resolveria tantos problemas. O material escolar, as parcelas atrasadas do consórcio, talvez até uma escola melhor para Juliana no próximo ano. Mas havia o outro lado, trabalhar diretamente com Batista Oliveira. Um homem que acabara de perder a família, cercado de rumores, que conhecia sua situação de vulnerabilidade. Um homem que, apesar da gentileza demonstrada, ainda era seu superior e tinha poder absoluto sobre sua vida profissional. Havia algo mais também, algo que Joana relutava em admitir mesmo para si mesma, a conexão que sentira. Aquele momento de reconhecimento mútuo, quando duas pessoas que carregam feridas semelhantes se identificam instantaneamente. Era perigoso, imprudente até, permitir-se sentir qualquer coisa além de gratidão profissional. Decisão tomada, disse para o apartamento silencioso, encerrando a batalha interna. É só um trabalho, nada mais. A manhã seguinte trouxe um céu surpreendentemente limpo, como se a tempestade do dia anterior nunca tivesse existido.
Joana acordou antes do despertador, um misto de ansiedade e determinação pulsando em suas veias. Havia dormido pouco, mas sentia-se estranhamente alerta. Vestiu-se com cuidado especial, a única saia social que possuía, uma blusa branca recém-passada e o par de sapatos pretos que guardava para ocasiões importantes. No espelho, prendeu os cabelos num coque discreto, aplicou um batom suave e respirou fundo. Pareço uma assistente executiva. Parece a mamãe mais bonita do mundo, respondeu Juliana, aparecendo na porta do banheiro, ainda de pijama e com os cabelos revoltos. Joana sorriu, abaixando-se para beijá-la. E você parece uma princesa despenteada. Vamos dar um jeito nisso antes da escola. O trajeto até a escola foi preenchido com a tagarelice animada de Juliana sobre um projeto de ciências e uma nova amiga transferida de Recife. Joana a ouvia atentamente, guardando cada detalhe para si. Esses momentos, caminhando de mãos dadas pelas ruas já movimentadas, compartilhando planos e sonhos, eram seu verdadeiro tesouro. "Lembra que hoje você sai mais cedo?" perguntou Joana ao chegarem ao portão da escola. "Sim, é dia de reunião dos professores. Vou para a casa da vovó Zilda até você me buscar." Juliana abraçou-a com força. "Boa sorte com seu trabalho novo, mãe." "Ainda não é certeza, Ju. Vai dar tudo certo." A convicção infantil era contagiante. "Você salvou o homem, igual nas histórias." Joana sorriu com a lógica simples da filha. Se ao menos a vida adulta funcionasse com a mesma clareza dos contos de fadas, onde boas ações sempre eram recompensadas e finais felizes eram garantidos. No metrô lotado, pensou na reunião que teria em menos de uma hora. Seu destino estava nas mãos de um homem que até o dia anterior era apenas uma figura mítica nos corredores da empresa. Agora, conhecia não apenas seu rosto, mas fragmentos de sua história pessoal, partes que suspeitava poucos tinham acesso. O prédio da construtora Oliveira parecia diferente sob o sol da manhã. Menos intimidante, talvez. Na recepção, seu Joaquim a cumprimentou com um sorriso cúmplice. "Bom dia, dona Joana. Soube das novidades. Parabéns pela promoção." "Ainda não aceitei, seu Joaquim," respondeu, surpresa com a velocidade das notícias. "Vai aceitar." Ele piscou, com a sabedoria de quem viu muitas histórias se desenrolarem naquele saguão. "O senhor Oliveira é um bom homem, só meio fechado desde... Bem, você sabe." No 8º andar, o burburinho diminuiu visivelmente quando Joana saiu do elevador. Colegas que mal notavam sua existência, agora a observavam com curiosidade mal disfarçada. Amanda acenou energicamente de sua mesa, gesticulando para que Joana se aproximasse. "Então decidiu?" sussurrou animadamente. "Ainda vou falar com o RH", respondeu Joana, desconfortável com a atenção. "Bem, todo mundo já sabe. E adivinha só? Ricardo foi oficialmente afastado por tempo indeterminado. A equipe inteira está comemorando discretamente." Antes que Joana pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto. "Podemos conversar? Sequemo no andar, quando puder." "B.O. Preciso ir", murmurou para Amanda, dirigindo-se ao elevador. "Boa sorte, e lembra, se ele te convidar para jantar, não é assédio se você quiser." Amanda sussurrou, fazendo Joana revirar os olhos. No 10º andar, a atmosfera era completamente diferente. Silêncio, espaço, discrição. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos elegantemente cortados, aguardava junto ao elevador. "Senhorita Marques, sou Vera, secretária executiva sênior. O senhor Oliveira pediu que eu a recebesse." Sua expressão era educada, mas reservada. "Por aqui, por favor." Joana seguiu-a até uma sala de reuniões menor, com vista para um jardim suspenso, um luxo inesperado em meio aos arranha-céus de concreto. "Ele chegará em instantes." "Aceita um café?" ofereceu Vera, profissionalmente distante. "Não, obrigada." Quando Vera saiu, Joana permitiu-se um momento para absorver o ambiente. Tudo ali falava de privilégio, poder,
Um mundo distante de sua realidade de contas ajustadas e sapatos remendados. Pertencia a esse lugar? Poderia navegar nessas águas sem se afogar? A porta se abriu, interrompendo seus pensamentos. Batista entrou, vestindo um terno grafite impecável. O curativo na têmpora havia sido substituído por um menor, quase imperceptível. Bom dia, Joana. Obrigado por vir. Seu tom era cordial, mas formal. O empresário estava de volta à vulnerabilidade do dia anterior cuidadosamente guardada. Bom dia, recebi sua mensagem. Sim, ele sentou-se à sua frente. Antes que vá ao RH, queria esclarecer alguns detalhes sobre a posição que ofereci. Joana assentiu, tentando ignorar o leve perfume masculino que ele exalava, algo com notas de cedro e bergamota. Como assistente executiva, você trabalharia diretamente comigo, viagens ocasionais, reuniões fora de horário, contato com parceiros internacionais. Imagino que isso possa ser complicado, considerando sua filha. A menção a Juliana a surpreendeu. A maioria dos executivos preferia fingir que a vida pessoal dos funcionários não existia. Tenho uma rede de apoio, respondeu. Minha vizinha, Dona Zilda, ajuda quando necessário. Mas sim, preciso estar em casa todas as noites. Batista assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. Entendo perfeitamente. É por isso que ajustei a proposta. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro, um contrato detalhado especificando não apenas o salário, significativamente maior do que o mencionado anteriormente, mas também cláusulas específicas sobre horário flexível, possibilidade de trabalho remoto e um adicional para despesas com cuidados infantis. Isso é... Joana hesitou, incapaz de encontrar as palavras. Justo, completou ele. Não estou fazendo caridade, Joana. Estou reconhecendo a realidade de uma profissional talentosa que também é mãe solo. A empresa só tem a ganhar com políticas que reconheçam a vida além destas paredes. Havia uma convicção em sua voz que ia além do discurso corporativo ensaiado. Era pessoal de alguma forma. Por que está fazendo isso? Realmente? Batista sustentou seu olhar por um longo momento. Digamos que alguém me ensinou recentemente a importância de parar e ajudar quando se pode fazer a diferença. O comentário deveria ter soado como uma resposta evasiva, mas Joana percebeu a sinceridade por trás dele. Aquele homem, com todo o seu poder e riqueza, parecia genuinamente tocado por seu simples ato de decência humana. Aceito a posição, disse finalmente. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Batista. Ótimo! Vera ajudará na transição. Você começa oficialmente na segunda-feira. Quando ele se levantou para selar o acordo com um aperto de mão, Joana notou algo que não havia percebido antes. Uma pequena foto na moldura de seu relógio de pulso. Um vislumbre apenas, mas suficiente para reconhecer o rosto sorridente de uma criança. Sofia. A filha que ele carregava literalmente junto ao tempo, marcando cada segundo de sua vida. 3 meses se passaram com a velocidade de um suspiro. O outono transformou São Paulo, trazendo ventos mais frescos e uma rotina que, para Joana, parecia pertencer à vida de outra pessoa. A assistente administrativa do 8º andar havia se tornado a mão direita de um dos empresários mais poderosos da cidade. Sua mesa agora ficava em uma antessala ao escritório de Batista, um espaço amplo e iluminado, decorado com a discrição elegante que caracterizava todo o 10º andar. Na parede, um calendário repleto de anotações coloridas, reuniões, compromissos, datas importantes, refletia a organização meticulosa que havia impressionado até mesmo Vera, que inicialmente a observava com ceticismo velado. Relatórios da filial de Campinas, anunciou Joana, entrando no escritório de Batista com uma pasta em mãos, e a confirmação da reunião com os investidores japoneses para quinta-feira. Batista ergueu o olhar dos documentos que analisava, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Aquele sorriso, que Joana notara ser reservado quase exclusivamente para ela, ainda causava uma inexplicável aceleração em seu coração. Obrigado, Joana.
Conseguiu resolver aquele problema com o departamento de obras? Sim. Falei diretamente com o engenheiro responsável. A documentação para a prefeitura estará completa até amanhã. Ele assentiu visivelmente satisfeito. Você tem feito milagres por aqui. Até o Roberto do financeiro, que nunca fica satisfeito com nada, mencionou sua eficiência na última reunião de diretoria. Joana sentiu o rosto aquecer com o elogio. Batista não era pródigo em palavras de reconhecimento, o que tornava cada uma delas especialmente valiosa. Só estou fazendo o meu trabalho, respondeu, acomodando-se na cadeira diante dele para discutir a agenda da semana. Fazendo extraordinariamente bem, corrigiu ele, fechando o laptop para dedicar-lhe total atenção. O que me lembra, queria discutir algo com você. Havia uma hesitação incomum em sua voz que deixou Joana instantaneamente alerta. Nos 3 meses trabalhando lado a lado, ela aprendera a ler os sutis sinais de seu humor. A forma como tamborilava os dedos quando ansioso, como franzia quase imperceptivelmente o senho ao concentrar-se, como sua voz ganhava um tom mais grave quando falava de assuntos pessoais. Algum problema? Perguntou, tentando manter o profissionalismo, apesar da súbita apreensão. Não, pelo contrário. Batista hesitou novamente, um comportamento tão atípico que aguçou ainda mais a curiosidade de Joana. Recebemos um convite para o jantar beneficente da Associação Brasileira de Construção Civil no sábado. Normalmente eu evito esses eventos, mas são importantes para networking, completou ela, já anotando em sua tablet. Quer que prepare seu discurso? Acho que o tema este ano é sustentabilidade na construção urbana. Na verdade, ele pigarreou levemente, gostaria que você me acompanhasse. Não como assistente, mas como convidada. O lápis que Joana segurava escorregou de seus dedos, caindo silenciosamente sobre o carpete. Um convite para um evento social? Aquilo ultrapassava todas as fronteiras profissionais que haviam tacitamente estabelecido. Ela hesitou, lutando para manter a compostura. Não seria apropriado, as pessoas iriam falar e... As pessoas sempre falam, interrompeu ele com uma serenidade que contrastava com o turbilhão que Joana sentia. 3 meses atrás, isso a preocupava. Ainda importa? A pergunta pairou no ar como uma folha que se recusa a tocar o chão. Sim, importava. Não pelos rumores em si. Os 3 meses de trabalho árduo haviam conquistado o respeito até dos mais céticos, mas pelo que significava. Cruzar aquela linha invisível entre o profissional e o pessoal. É apenas um jantar, Joana, acrescentou ele, como se lesse seus pensamentos, sem obrigações ou expectativas. Havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela raramente via, que tornava impossível recusar. Está bem, respondeu finalmente. Eu acompanharei você. O sorriso que iluminou o rosto de Batista valeu cada segundo de hesitação. Por um momento fugaz, Joana vislumbrou o homem que ele poderia ter sido antes da tragédia, mais leve, menos contido, com um brilho nos olhos que geralmente permanecia oculto sob camadas de responsabilidade e luto. Ótimo! Mandarei um carro buscá-la às 7. Não precisa, eu posso. Insisto, ele a interrompeu gentilmente. E leve Juliana para escolher um vestido. Considere um bônus pelo excelente trabalho. Joana abriu a boca para protestar, mas algo no olhar dele a deteve. Não era caridade ou ostentação. Era genuína consideração. Nos meses trabalhando juntos, Batista demonstrara interesse sincero por Juliana, perguntando sobre seus progressos na escola, recordando datas de apresentações, até mesmo enviando um kit de arte profissional no aniversário da menina, com uma nota manuscrita que a fizera pular de alegria por dias. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que qualquer outro comentário seria supérfluo. Ao sair do escritório, encontrou Vera observando-a com uma expressão enigmática. A secretária sênior, inicialmente fria e distante, gradualmente desenvolvera um respeito relutante por Joana, embora mantivesse uma reserva que raramente se dissolvia.
O senhor Oliveira parece diferente ultimamente, comentou Vera casualmente, enquanto organizava documentos. Mais presente, mais conectado. Joana sentiu o peso da observação. Era verdade. Nos últimos meses, Batista participava mais ativamente de reuniões, discutia ideias com a equipe, até mesmo comparecer à última confraternização de departamento, algo impensável segundo os veteranos da empresa. Acho que todos evoluímos, não é? Respondeu diplomaticamente, evitando assumir qualquer responsabilidade por essa mudança. Vera a estudou por alguns segundos, como se avaliasse algo além de suas palavras. Sim, evoluímos. Só tenha cuidado, Joana. Corações quebrados demoram a cicatrizar completamente, mesmo quando parecem restaurados. A advertência velada ficou ecoando na mente de Joana durante toda a tarde. No metrô, a caminho da escola de Juliana, perguntava-se em que momento sua vida se tornara tão complicada. Havia aceitado o trabalho por estabilidade, por segurança financeira para sua filha. Em que momento começara a ansiar pela aprovação nos olhos de Batista, quando seu coração passara a acelerar com o som de sua voz. Mãe, você está no espaço! A voz de Juliana a trouxe de volta à realidade. Estavam paradas diante do portão da escola há quase um minuto. Desculpe, querida, dia cheio. Joana forçou um sorriso, abaixando-se para abraçar a filha. Como foi na escola? A professora adorou meu desenho. Diz que tenho talento artístico. Olha só. Juliana estendeu orgulhosamente uma folha de papel onde uma figura feminina de cabelos cacheados segurava a mão de uma menina menor e ao lado delas uma figura masculina alta sorria. É lindo, meu amor, mas quem é este? Joana indicou a figura masculina, embora suspeitasse da resposta. É o tio Batista, ué. Você disse que ele é seu amigo agora. Joana sentiu um nó na garganta. Havia mencionado Batista casualmente em casa, compartilhando histórias inofensivas do escritório, pequenos detalhes que humanizavam o chefe. Não percebera como Juliana absorvia cada palavra, construindo sua própria narrativa. Ele não é bem meu amigo, Ju. É meu chefe. Juliana deu de ombros com a indiferença típica da infância. Mas ele te faz sorrir. Você fala dele diferente. A observação tão simples e direta atingiu Joana como um raio. Era assim tão transparente? Se uma criança de 6 anos percebia o que os outros ao seu redor viam. Tenho uma surpresa, desviou o assunto enquanto caminhavam para casa. Vamos escolher um vestido novo para mim. Tenho um evento de trabalho no sábado. Os olhos de Juliana iluminaram-se. Posso ajudar a escolher? Quero um vestido azul para você, igual da princesa do filme. Joana riu, grata pela distração. Veremos o que encontramos. À noite, depois que Juliana adormeceu, Joana pegou seu celular antigo e, num impulso que não conseguiu conter, digitou o nome de Batista Oliveira na busca. Dezenas de resultados apareceram. Artigos sobre negócios, menções em revistas especializadas, algumas fotos em eventos corporativos. E então, um link para uma notícia de 3 anos atrás. Tragédia na Via Dutra. Empresário Batista Oliveira perde esposa e filha em acidente. Seu dedo pairou sobre o link por vários segundos antes de clicar. A reportagem era sucinta, respeitosa na medida do possível. Carolina Oliveira, 32 anos, e Sofia Oliveira, 5 anos, faleceram instantaneamente quando o veículo que ocupavam saiu da pista em noite chuvosa. Batista Oliveira sobreviveu com ferimentos graves, permanecendo hospitalizado por semanas. Uma foto acompanhava a matéria. Batista mais jovem, sorrindo abertamente, com um braço ao redor de uma mulher elegante de cabelos escuros e olhos claros. No colo dela, uma menina pequena com cachos dourados e o mesmo sorriso do pai. Algo na imagem, a felicidade despreocupada, a completude familiar, sabendo o que viria a seguir, fez com que Joana sentisse lágrimas escorrerem por seu rosto.
Aquela era a família que ele perdera, o sonho despedaçado em segundos numa estrada molhada. Como alguém se recupera de tamanha perda? Desligou o celular, repentinamente sentindo-se invasiva, como se estivesse bisbilhotando através de uma fechadura. Essa parte da vida de Batista não lhe pertencia. O homem que conhecia agora, com suas cicatrizes visíveis e invisíveis, era apenas uma versão daquele da fotografia, transformado pelo sofrimento, moldado pela ausência. "No que estou me metendo?" sussurrou para o apartamento silencioso, enquanto uma certeza incômoda se instalava. O jantar de sábado não seria apenas um evento corporativo. Seria um passo para algo que ambos temiam, por razões diferentes, mas igualmente poderosas. E ela não estava certa se estava pronta para dar esse passo. O vestido era azul, não o azul princesa que Juliana imaginara, mas um azul profundo, quase noturno, que realçava o tom dourado da pele de Joana e contrastava perfeitamente com seus cachos escuros, cuidadosamente arrumados em um penteado semipreso. Era simples, mas elegante, como a vendedora fizera questão de enfatizar, com um corte que valorizava sua silhueta sem ser ousado demais. "Você parece uma rainha, mamãe", declarou Juliana solenemente, sentada na cama, enquanto observava Joana finalizar a maquiagem. "Obrigada, meu amor." Joana sorriu para o reflexo da filha no espelho. "Tem certeza que ficará bem com a dona Zilda? Posso ligar para o Sr. Batista e cancelar se preferir que eu fique." "Nem pensar", protestou Juliana, balançando energicamente a cabeça. "Dona Zilda prometeu que vamos fazer brigadeiro. Além disso", acrescentou com a sabedoria precoce que às vezes surpreendia Joana, "você precisa sair. Sempre está cuidando de mim ou trabalhando." Joana virou-se, tocada pela observação. Às vezes, esquecia como Juliana era perceptiva, captando nuances que muitos adultos deixariam passar. Aproximou-se da cama, cuidadosa para não amassar o vestido, e abraçou a filha. "Você é a coisa mais importante da minha vida, sabia?" "Eu sei", respondeu Juliana, com a confiança inabalável de uma criança amada. "Mas você também é importante, mãe. Merece ser feliz." Antes que Joana pudesse responder, a campainha tocou. Dona Zilda, pontual como sempre, chegara para ficar com Juliana. Minutos depois, enquanto dava as últimas instruções sobre medicamentos e horários, a campainha soou novamente. "Deve ser o motorista", comentou, sentindo uma onda inesperada de nervosismo. Respirou fundo e abriu a porta. Não era o motorista. Era Batista Oliveira em pessoa, impecável em um smoking que parecia ter sido feito exclusivamente para ele, realçando seus ombros largos e postura elegante. Seus olhos, geralmente sérios, brilhavam com uma intensidade que fez o coração de Joana saltar. "Boa noite", ele disse, sua voz mais grave que o habitual. "Espero não estar adiantado." "Não, está na hora perfeita", respondeu Joana, tentando controlar o tremor na voz. Só não esperava que viesse pessoalmente. "Algumas ocasiões merecem mais que um motorista anônimo", respondeu ele simplesmente. Batista entrou no pequeno apartamento e Joana viu seu olhar percorrer o ambiente. As paredes com fotos de Juliana, os móveis simples mas bem cuidados, os livros empilhados ordenadamente na estante improvisada. Não havia julgamento em seu olhar, apenas curiosidade genuína, como se estivesse conhecendo uma nova faceta dela. "Tio Batista", a voz animada de Juliana quebrou o momento. Ela correu da cozinha, onde estava com Dona Zilda, e parou diante dele com um sorriso largo. "Você veio buscar a mamãe? Eu ajudei ela a escolher o vestido." "E fez uma excelente escolha", respondeu ele, agachando-se para ficar na altura da menina. "Sua mãe está linda." O elogio, dito com tanta naturalidade, fez o rosto de Joana aquecer. Batista tirou do bolso interno do paletó uma pequena caixa, entregando-a a Juliana. "Trouxe algo para a melhor consultora de moda que conheço.
Os olhos da menina brilharam ao abrir o presente. Uma pequena pulseira de prata com um pingente em forma de paleta de pintura. É para artistas, explicou ele. Sua mãe me contou que você desenha muito bem. Obrigada, exclamou Juliana maravilhada, estendendo imediatamente o pulso para que ele a ajudasse a colocar a pulseira. O gesto, tão natural e confiante, fez algo apertar no peito de Joana. Batista encontrou seu olhar por sobre a cabeça de Juliana e havia uma pergunta silenciosa ali. Se havia ultrapassado algum limite. Joana sorriu suavemente, assentindo em aprovação. Ele pareceu relaxar e por um breve momento os três formaram um quadro de harmonia doméstica que parecia simultaneamente estranho e perfeitamente natural. Dona Zilda observava a cena da porta da cozinha, um sorriso conhecedor em seus lábios. Não se preocupem com o horário, disse a senhora. Divirtam-se. Juliana e eu temos tudo sob controle. No carro, não a limusine corporativa que Joana esperava, mas um elegante sedã dirigido pelo próprio Batista, o silêncio era confortável, pontuado apenas pelo som suave de uma música clássica que ela não reconheceu. Chopin, explicou ele, notando seu interesse. Nocturno em mi bemol maior. Sofia adorava dormir ouvindo piano. A menção espontânea à filha surpreendeu Joana. Nos meses trabalhando juntos, ele raramente mencionava Sofia ou Carolina, como se o assunto fosse território proibido. O fato de compartilhar essa memória, sem dor visível na voz, parecia significativo. Juliana adora você, comentou ela, querendo retribuir a abertura. Aquele desenho que mencionei, ela nos retratou como uma família. Esperava que ele se retraísse, que erguesse as barreiras novamente. Ao invés disso, um sorriso suave surgiu em seus lábios. Crianças têm uma percepção diferente da nossa, respondeu pensativamente. Veem possibilidades onde adultos veem complicações. E o que você vê, Batista? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, mais direta do que pretendia. Ele diminuiu a velocidade parando no sinal vermelho e virou-se para encará-la completamente. Vejo uma mulher extraordinária que reacendeu algo que pensei estar extinto. Sua voz era baixa, quase um sussurro. E isso me aterroriza e fascina em igual medida. O sinal abriu, obrigando-o a voltar sua atenção para a estrada. Mas as palavras pairaram entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois podia ignorar. Não era para ser assim, confessou Joana, olhando pela janela às luzes da cidade. Aceitei o trabalho pela estabilidade. Não esperava sentir algo, completou ele quando ela hesitou. Sim, eu também não. A honestidade em sua voz era quase palpável. Por 3 anos vivi em um limbo, funcionando, mas não vivendo realmente. E então, em uma calçada molhada, uma desconhecida parou para ajudar sem saber quem eu era, sem querer nada em troca. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, protestou ela, como fizera tantas vezes antes. Não, dezenas passaram naquela manhã. Só você parou. Batista fez uma curva, entrando em uma área mais tranquila da cidade. E isso me fez questionar tudo o que havia me tornado. Joana percebeu que não estavam seguindo o caminho para o centro de convenções onde seria o jantar. Ao invés disso, Batista dirigia para o Parque Ibirapuera, já quase vazio àquela hora da noite. E o jantar beneficente? Perguntou confusa. Fiz uma doação significativa em nome da construtora, respondeu ele, com um sorriso levemente travesso que ela nunca havia visto antes. Nossa presença não é estritamente necessária. Você planejou isso desde o início? Digamos que queria uma noite sem olhares curiosos ou conversas superficiais. Ele estacionou próximo ao lago, onde as luzes da cidade se refletiam na água como estrelas caídas. Há algo que preciso lhe mostrar. Saíram do carro e Batista conduziu-a por um caminho iluminado até um banco com vista para o espelho d'água. De uma bolsa que Joana não notara no banco traseiro, ele retirou uma garrafa térmica e 2 copos. Chocolate quente, explicou, servindo a bebida fumegante.
Outro hábito que herdei de Sofia. Nenhum passeio era completo sem chocolate quente, não importava a estação do ano. Havia uma leveza em sua voz ao falar da filha agora, uma nostalgia doce que substitui a dor aguda de antes. Ele entregou a Joana um copo e então, com cuidado quase reverente, tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. O coração de Joana acelerou. Batista, Não é o que está pensando. Ele sorriu, abrindo a caixa para revelar não um anel, mas um delicado colar com um pingente em forma de gota d'água em cristal azul. É um presente, sem pressão, sem expectativas. Joana respirou aliviada. Embora uma parte dela, uma parte que não estava pronta para admitir, sentisse uma pontada de decepção. É lindo, disse sinceramente. Pertenceu à minha avó, explicou ele, retirando o colar da caixa. Ela costumava dizer que água limpa reflete a verdadeira natureza de quem olha. E o que você vê quando olha para mim, Batista? A pergunta saiu em um sussurro. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos refletindo as luzes dançantes do lago. Vejo possibilidades, um futuro que não achei que fosse merecer novamente. Com gestos delicados, ele colocou o colar ao redor do pescoço dela. Seus dedos roçaram levemente a pele de Joana, causando arrepios que nada tinham a ver com a brisa noturna. Carolina teria gostado de você, disse ele suavemente, surpreendendo-a mais uma vez. Ela sempre dizia que eu precisava de alguém que me desafiasse, que não tivesse medo de dizer a verdade, mesmo quando fosse difícil ouvir. A menção à falecida esposa, feita com tanta naturalidade, emocionou Joana profundamente. Era como se Batista estivesse integrando seu passado ao presente, sem negar a dor, mas permitindo-se seguir em frente. Tenho medo, confessou ela, tocando o pingente de cristal. Não só por mim, mas por Juliana. Ela já se apegou tanto a você. E eu a ela, respondeu Batista com simplicidade, assim como me apeguei à mãe dela. Seus olhares se encontraram, e naquele momento todas as barreiras, as que Joana erguera após o abandono do pai de Juliana, as que Batista construíra após perder sua família, pareceram momentaneamente suspensas. Não tenho respostas para o futuro, Joana, continuou ele, tomando as mãos dela nas suas. Só sei que pela primeira vez em 3 anos quero descobrir, com você e Juliana, se me permitirem. Joana sentiu lágrimas se formarem, mas não eram de tristeza ou medo. Era alívio, o alívio de finalmente permitir-se sentir plenamente o que vinha crescendo dentro dela nos últimos meses. Poderíamos tentar, respondeu, sua voz embargada pela emoção. Um dia de cada vez. O sorriso de Batista iluminou todo o seu rosto, transformando-o no homem da fotografia que ela vira, o homem que existia antes da tragédia, agora renascendo através da possibilidade de um novo começo. Um dia de cada vez, concordou ele, inclinando-se lentamente. Quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Não era um beijo desesperado ou urgente, mas gentil, exploratório, cheio de promessas silenciosas e compreensão mútua. Ao se separarem, Batista manteve-a próxima, suas testas quase se tocando. Obrigado por parar naquela calçada, sussurrou. Obrigada por ter caído, respondeu ela com um sorriso que misturava humor e ternura. A risada dele, aberta e genuína, ecoou pelo parque quase deserto. Era um som que poucos haviam ouvido nos últimos anos, um som que sinalizava cura e recomeço. No horizonte da cidade, as luzes continuavam a brilhar, indiferentes ao pequeno milagre que ocorria às margens do lago. 2 almas feridas encontrando na compaixão mútua o caminho para a redenção. Não era um final de conto de fadas, mas o começo de algo igualmente precioso, uma segunda chance. E enquanto voltavam para o carro, mãos entrelaçadas e corações mais leves, ambos sabiam que, independentemente dos desafios que viessem, não enfrentariam sozinhos. Tinham encontrado, na tempestade que os unira, o abrigo que nem sabiam estar procurando.